Saúde, força e luz. Estamos na Mata do Leão, sob o patrocínio do Colégio Quarupi. Façamos um brinde a esse grande artista, a esta grande pessoa que nos ensina a pensar a vida, o nosso querido Alexandre Mora Sversuti. Que honra. Saúde, paz e prosperidade. Amém. O Alexandre, para quem não sabe, mas que deveria saber, é sertanezino. O Alexandre tem sua obra vista no mundo inteiro e a gente vai tentar entender como que ele, esse sertanezino, conseguiu passar para todo o mundo, e mostrar essa sua obra maravilhosa. Começamos falando do Alexandre criança. O que você fazia aqui em Sertãozinho? Fazia arte. Isso é bom. Né? Mas para o outro lado, né, professor? É assim, de criança hiperativa. Nasci com 8 meses. Sempre tive pressa e nunca fui confortável no meu espaço. Estava falando pro Egídio, que foi meu professor de História Antiga, né? Que a gente, quando a gente fez o Quarupi, a gente lançou ali um modo inovador de relacionamento professor-aluno, né? A gente naquele grupo ali, a gente estourou a forma patriarcal do ensino, já naquela época. Quantos anos atrás? 20 e tantos anos. 20 e tantos anos atrás, e a gente já fazia essas coisas. Sim. Entendeu? E você vai ver do pessoal que estudou junto com a gente, as cabeças, né? Sim, que saíram dali para fazer coisas interessantes, são impressionante. Eu acho que isso também acaba sendo um pouco reflexo do que a gente vê na cidade, como estrutura, como inovação, como empreendedorismo, né? A cabeça de Sertãozinho é uma coisa muito interessante para um lado, e como a gente estava falando, tem muito para abrir de um outro lado, né? Eu falo para os italianos ali, porque os italianos, eu moro em Savona, né? Ligúria, Mar Ligure, Itália. 40 minutos de Gênova, 1 hora de Nice, 1h30 do Principado de Mônaco. É um ponto muito estratégico. E a italianada lá, os caras perderam o fio. Eles não sabem aonde e como os italianos de 1890, 1880, eles foram parar e o porquê, né? Eu explico para eles. Primeiro país, imigração italiana, Brasil, né? São Paulo tem mais italiano que nasceu na Itália do que em Milão. Sertãozinho, onde eu nasci, é uma cidade formada por italianos, mas com uma imigração. A imigração do Brasil é uma imigração completamente diferente da imigração dos Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos foi uma imigração mais do sul, né, com que chegou também a força da máfia. Aqui a gente teve mais o pessoal do norte, os empreendedores, o avanço família, total. Né? A questão da cultura, da família. E aí você vê a diferença. Aí, nesse contexto aqui da tradição, família e propriedade, você tem os dogmas e valores que, na minha infância, foram muito marcados. Eu vejo hoje que eu tenho muitos amigos que eles têm os mesmos amigos que vêm do bisavô, do avô, do pai, entendeu? E tudo que é novo assusta, né? Entendeu? Será? É só uma questão de treino. É que nem fazer ginástica, né?
Se você não faz nada, amanhã você levanta 50 quilos, você não vai conseguir mexer o braço. Se você, aos poucos, vai tentando abrir outras ideias, outras pessoas, outros lugares. Você tem uma ideia, eu passei na minha vida dos 7 aos 17 anos indo em férias no Guarujá, todo ano, entendeu? É uma... né? De qualidade, mas rotina. De qualidade, mas uma rotina que, em certo modo, acaba virando até uma prisão, no meu ponto de vista. Né? Não, e uma prisão. E aí você começa a pensar. E no meu jeito de sempre tentar pensar além, de tentar quebrar esquema, que isso é inerente ao meu modo de ser, né? Eu fui buscar. O que eu tenho que fazer para chutar a porta e sair do casulo? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, através da universidade, mudar para São Paulo. São Paulo é um lugar que eu sou apaixonado. Você tem ideia, eu não voltava para o Brasil há 6 anos, fazia 6 anos, né? Eu fiquei 7 dias em São Paulo a primeira semana, fui caminhar na Paulista um dia depois ali, eu chorei, pô. Tem um homão desse chorando na rua lá, porque São Paulo me emociona. Porque São Paulo é metrópole, São Paulo não é Brasil, São Paulo é Tóquio, São Paulo é Londres, São Paulo é Nova York, que eu não conheço ainda, mas eu tenho certeza que que você encontra de tudo, de todas as formas, né? Aí fui lá para fazer a faculdade de comunicação na FAAP, né? Faculdade cara, consegui me manter na faculdade. Para pagar a faculdade, entrei para trabalhar em banco. Tentei fazer estágio em comunicação, mas estágio em comunicação, os caras faziam você trabalhar, não te pagava nada e não era o meu caso. Eu tinha custo e deveria usar. Em paralelo, comecei a estudar inglês, óbvio, de um jeito mais forte. Não é que eu sou fluente, mas me comunico hoje em 4 línguas, né? Me comunico em português, em italiano, em inglês e espanhol, né? Bom dia e obrigado em 22. Entendeu? Parabéns. Isso aí depois nós vamos falar que tem a ver com o que eu estou fazendo hoje. Aí, a vida de São Paulo, eu acabei indo morar com meus primos lá, né? Com o meu primo Alexandre Mora, que tem o mesmo nome e o mesmo sobrenome de mim. Só que é Nóbrega de Souza, que tem a raiz portuguesa também, né? Pra você ter uma ideia, depois de 6 meses que eu estava lá, eu já comecei a levar os meus primos que nasceram ali em lugares que eles nunca tinham vistos. E aí eu tive sempre, né, através da faculdade de comunicação, que fazia todo mundo junto. Cinema, publicidade, rádio, TV, relações públicas, né, até o 3º, 4º ano. Tendo essa proximidade com a arte, com o pessoal do cinema, tudo, fui evoluindo. Cara, você vê a quantidade de espetáculo, de mostra. E eu queria isso, conhecer. Mostra do Picasso, quando teve na Oca lá, eu tenho o cinzeirinho até hoje. Eu fui 5 vezes. Eu fui 5 vezes na mostra do Picasso. A peça que falava de Nise da Silveira, né, do Museu do Inconsciente, que foi a primeira tratamento psiquiátrico que os caras começaram a fazer através da arte, que quem interpretava era Berta Zemel, mulher do Volney de Assis, que me arrepia, que o cara virou meu amigo, porra. A gente depois eu fui fazer um pouco de curso de teatro com ele lá, lia Stanislavski, essas porras, cara. Aí você começa a abrir, né? Você começa a entender alguma coisa, né?
E aí, no banco também. Isso aqui tem que contar, Egídio. Por favor. Aí o banco para pagar a faculdade. Estudando à noite na faculdade, Sim. dia no banco, certo? Eu tinha um amigo que fazia cinema, Fred Albuquerque, né? Esse aqui era meu amigo de cachaça de boemia, né? Eu vivia a cachaça do Bexiga ali, de um modo maravilhoso, com as putas decadentes, com os poetas desgraçados, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Esse meu amigo aqui, eu chegava de segunda-feira na casa dele, às 2h30 da manhã, falava, ô Fred, vamos tomar uma? Ele, vamos! Vamos tomar uma, né? E a gente fazia essa vida de boemia total, né? E um dia ele me convidou para ir no Café do Bexiga lá e tinha um compositor que estava cantando à noite. E eu gostei do que eu vi. E eu estava fazendo a faculdade de comunicação. E eu falei, cara, eu vou começar a pensar nesse artista. E aí eu comecei a me aproximar. Daí me aproximei com o Vonei de Assis, com a Berta Zemel, com o Beto Brant, não sei se você sabe, o diretor de cinema. Sim, que o claro Beto Brant sim. foi aluno do Vonei de Assis. Na época eu comecei a frequentar esses caras, porra. Entendeu? De a sertãozinho, né? É a nata intelectual, acho que do Brasil. Do Brasil e do mundo. Entendeu? Eles Do pensam mundo. bem, eles Do pensam mundo. bem. Você vê os matadores do Beto Brant, o Vonei de Assis que interpretou. A gente conversava como nós estamos conversando aqui, mas isso aí eu tinha 22 anos, porra. Entendeu? Eu tinha 22 anos. E aí comecei a pensar. Aí, tanto que para a faculdade de comunicação, eu fiz um trabalho lá de 350 páginas que eu entreguei aquela merda ali. Pode falar o nome feio? Claro que sim. Ok. Entreguei aquele negócio lá. E o meu trabalho de verdade na faculdade de comunicação foi o trabalho que eu fiz com esse artista. Que o meu release, ele simplesmente foi escrito em todos os jornais do país. Olha que glória. Entendeu? Eu consegui vender a música do cara pra Simone, na época que Simone arregaçava de fazer sucesso. Hoje você perguntar pro meu sobrinho quem que é Simone, não conhece nem a pau. Mas é assim. Isso aí também, isso aí junto com o banco. Tá? Porque no banco eu entrei como caixa, depois de 1 ano e meio fazendo a faculdade, vi uma possibilidade, porque eu só pensava em viajar, né? Eu falava, porra, tô fazendo caixa, vou trabalhar no banco para pagar a faculdade, mas se tiver alguma coisa que eu possa trabalhar para viajar, é lá. E aí viram uma coisinha lá no marketing do banco. Eu entrei para fazer na seleção, tinha uma porrada de gente para 2 vagas. Aí sabe aquelas pessoas que entram na sua vida só para dar o degrau e depois desaparecem? Tem um monte, né? Os milagres, né? Uhum. E eu vi tantos milagres, né? Esse cara aqui falou, pô, você tá com o nível maior do que essa vaga precisa. Eu vou te colocar já para concorrer a trainee de gerente de produto. Eu no primeiro ano de faculdade, cara. Nossa Senhora. Mas sabe o que eu acho que ajudou? Que na faculdade a gente tava fazendo uma peça e eu ia com esse livro, A Divina Comédia de Dante, né? No colóquio, né? Como que fala? Na conversa, na preleção. Na preleção, né? E aí os caras falam aqui, pô, esse cara já tá com o livro de Dante aí, deve manjar alguma coisa, né? Mas não é que eu li inteiro o livro de Dante. Eu li alguns fragmentos para fazer o Capetão. Eu fiz o Diabo, né? Aí fui para fazer a seleção de trainee de gerente de produtos, sei que passei para trabalhar na estratégia do banco, de caixa. Eu pulei para trabalhar na estratégia do banco, olhando hospitais, clínicas e laboratórios. Isso aí em concomitância com a parte fazendo produtor de música. Sei. Em concomitância com a faculdade à noite, né?
Aí depois no banco eu tive 10 promoções em 12 anos. Dali eu fui para mesa de operações, coordenar a mesa. Minha chefe, 2 anos e meio de faculdade, pô. Minha chefe chegava de manhã e falava: que cheiro é esse de cerveja aqui, pô? Que eu vinha direto do Bexiga para a mesa de operações, pô. Você acha que coisa para contar? Maravilhoso, porque é uma bela vida, né? A vida tem que ser bonita. Então, eu conto porque eu acho peculiar, né? Para chegar no ponto. Isso aqui é só absorver. Só absorver, só absorver, só absorver. Depois tive outras. E em São Paulo eu comecei a pintar, né? Minha obra começa a ter a temperatura, velocidade e expressão da metrópole, com referências de tudo que eu vivi e respiro, né? Chego no ponto, no banco, né? Como analista financeiro, ser responsável pelo Banco Sudameris, no CFO do banco, Chief Financial Officer. Viajava para dar palestra para os diretores regionais e os gerentes gerais, palestra de 4 horas financeira, de modelo financeiro, para falar para os caras o que eles tinham que fazer. E nesse momento, quando o Santander comprou o ABN, eu coloquei melhorar, nireir, entender, né? E eu falei pro banco: tchau, tô indo embora, tá? Quando eu falei pro banco: tô indo embora, ninguém entendeu nada do que eu tava fazendo. Sim. Meu pai chorou, nego me chamou de retardado, de louco, de o que você tá fazendo, não sei o que lá. Eu falei: tô fazendo porque eu tinha 2 opções: ou morrer, como muitos vivos, ou renascer. Entendeu? E aí eu decidi pelo renascimento. Renascimento. Pego e me embarco no Costa Concórdia. Sabe aquele que virou? Aquele ali. Me embarquei ali. Eu estava disposto a fazer qualquer trabalho, né? Qualquer trabalho. Só que acabei entrando para fazer a parte de contabilidade lá, fechamento do cassino, essas coisas. Fiquei 8 meses trabalhando no Costa Concórdia. Depois 2 meses como passageiro, conhecendo lugares, né? Aí já com essa experiência aí, conheci com 14, 16 países já, né? Para quem conhecia 3, né? A coisa da língua, sempre estudei antes, mas ali me deu a vivência, porque no navio você consegue falar, às vezes tem que falar 4 línguas com 4 pessoas diferentes no mesmo momento, né? Então isso eu acho que abre, né? Aí acabou a Costa, saí com o bilhete, os caras me deixaram em Roma para voltar pro Brasil. Sabe o que eu fiz? Eu já tinha deixado tudo minhas fardas, as coisas dentro do navio, né? Eu rasguei o bilhete, joguei no lixo e fiquei na Europa, sem lenço e sem documento, literalmente, né? E aí eu vivi a solidão mais extrema e mais feroz da minha vida. Aí eu não conhecia ninguém, cara. E eu fiquei, eu acho que uns 6 meses. Solidão total. Isso aí, o que não te mata, te fortalece, né? Você vai criando força. Vai criando força. Foi aonde que eu parei em Savona. E aí eu tava com a ideia de fazer, tipo, tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer, e eu tava vendo que o banco tava comprando a minha alma, né? Eu falo que eu já saí. Entrei no caldeirão do inferno lá com o banco e já consegui sair, pelo tempo e pelas coisas que eu fiz, né? Porque o mercado é uma coisa muito dilacerante, né?
antropofágica, né? E aí nessa experiência, ficando em Savona, o que eu fiz? A primeira foi não fazer nada, que nós falamos 2 minutos atrás. Essa experiência é simplesmente fantástica. Para um cara que trabalha desde os 13 anos, eu trabalho desde os 13 anos, pô, nunca parei e minha mente não para, nunca, né? Mas fazer 3 meses nada foi uma experiência maravilhosa. Encontrei uns brasileiros que estavam fazendo a cidadania ali, fui morar com os caras, no colchão na sala, minha toalha era a toalha que meu irmão deu no casamento dele, uma toalha desse tamanho assim, ó. Os caras nem entendiam, entendeu? De se sair daquele aquele ambiente do banco ao toalhinha assim, sem pensar nada e vivendo o dia, né? Aí depois eu trabalhei, fui trabalhar na roça. Não sei se você sabia dessa história. Não, na roça não. Da roça eu fui trabalhar na roça, fui trabalhar recolhendo basílico, manjericão, né? Isso aí eu quis fazer para sentir a dor e o esforço dos meus antepassados. Eu fiz isso aí 1 mês e meio, cara. Os caras fizeram a vida inteira e eu vi o que é. Então, homens fortes causam tempos fáceis causam homens não tão fortes e homens fracos fazem tempos difíceis, né? É exatamente essa a sequência. Aí trabalhei lá como na roça. Enquanto eu estava trabalhando na roça, eu fiquei sabendo de um curso de mergulhador, né? União Europeia, curso de mergulhador, mas não é curso de mergulhador, não, 52 metros, solda submarina, né? E o que me deu ânimo para tentar ganhar a bolsa desse negócio aí, né? A ideia de trabalhar a 50 metros sem olhar na cara de ninguém, cara. Só isso, que eu tava com nojo das pessoas. Náusea, entendeu? Então aquilo ali pra mim, e pagava bem também, mas a primeira era isso, não ter ninguém do lado, trabalhar sem olhar pra cara de ninguém. Aí 30 pessoas, só eu de estrangeiro, né? Mas hoje eu sou ítalo-brasiliano, né? Mas na época eu não tinha o passaporte ainda, mas tinha minhas origens. Mas de estrangeiro era eu. 30 pessoas, 15 vagas. Passei em sexto na coisa. E comecei a fazer o curso de mergulhador profissional. Sim. 6 meses, 5 horas por dia, 8 horas por dia, 5 dias por semana. Você imagina o curso. Você sai desse curso com 3 estrelas de guia de mergulho e como o brevet de salva-vidas na Itália. Eu posso ser salva-vidas na Itália. Você sai já, né? Aí o estágio foi na Sardenha, na ilha de Sardenha, que o cara tem que ter um rabo para fazer um estágio na Sardenha, cara. Sair de Sertãozinho, você vai fazer um estágio na Sardenha, é um paraíso aquele negócio lá, né? Em arqueologia marinha. Você imagina um negócio desse? 6 horas por dia no lodo. Aí você vai gostar. Sabe o que eu fiz? Recuperei uma ânfora de 2000 anos que os fenícios deixaram ali naquele sítio arqueológico. 2000 anos. Eu recuperei o negócio, entendeu? O cara que me deu o estágio lá, ele morreu, o irmão dele morreu. Sabe, esse cara fica louco, que começa a descer com 3 bombas, vai 100 metros e tal, os 2, pra você ter uma ideia. Meu padrinho de casamento, que eu fiquei na casa dele, que fez o curso comigo, hoje ele trabalha na Líbia como mergulhador. E eu poderia ter ido com ele, se eu quisesse, né? Aí acabei o curso.
conheci minha esposa, a Ingrid, né? Que é minha curadora, que é minha embedded curator, né? Depois nós vamos falar um pouquinho dela. E comecei a trabalhar em Alácio, que é a Perla del Mediterrâneo, né? Ali do lado de Savona, um lugar maravilhoso. Trabalhava em offshore de branzino. Branzino, o peixe é robalo, né? Os caras põem umas puta rede, 49 metros, e você vai lá ver se não tem buraco, ver como que tá, né? Mas isso dezembro, com alguns dias com neve, né? Acorda 4h30 da manhã, 6h30 você tá lá, 42 metros. E eu trabalhei um pouco com esse cara aí, e o cara meio miguezão, sabe aqueles caras que vivem no trapacear, né? Acabou me ajudando também, que aí eu falei tchau, contra outro que eu não quis pagar, né? Não pagava ninguém. E nisso minha esposa, ela tinha um comércio ali que cuidava dos marinheiros, né? Serviço para marinheiros. Eu estava sem fazer nada, e a gente começou a repensar esse comércio. Era uma portinha, né? Tinha internet point, tinha um mercadinho para os marinheiros. Isso aí o pai dela que inventou. O pai dela depois foi para Roma, abriu um enorme, tudo, mas as coisas mudam, né? A vida é muito... não tem nada estático. E a gente começou a repensar essa coisa. De novo, as pessoas que chegam para te levar para outros níveis e desaparecem, né? Na época, a gente tinha cabine telefônica, né? O pessoal fazia ligação internacional por cabine telefônica. Foi quando começaram a lançar o chip internacional. Você coloca no celularzinho ali e começa a ligar para a casa do seu celular, né? Nós tivemos uma visita de um comercial da TIM, né? No botequinho, né? Savona, a gente estava de frente para o porto. Na época recebia dois navios, né? Por dia. Cada navio 4.500 pessoas, mais 1.000 trabalhadores, né? Então, cada dia, 9.000 pessoas ali na frente da gente. Só que de cliente, 3.000, né? Que são os caras que trabalham. E a gente começou a fazer uma experiência para vender esses chips, né? Itália, se você for lá na Itália, principalmente em Savona, se você entrar numa loja de um sabonês, muito provavelmente ele não vai te atender. Como se a obrigação fosse sua, entendeu? Muito provavelmente ele não vai falar inglês, muito provavelmente eu tinha muita coisa para fazer porque tinha esse retrato. E aí, falando outras línguas, minha mulher também, minha mulher fala norueguês, espanhol, francês, inglês, italiano e português agora, né? Filha de jogador de xadrez, filha de pintora também que fala outras 5 línguas. Então os pontos de referência vão crescendo, né? Começamos a vender esses chips. As pessoas que trabalhavam, eu fiz um Excel lá, eu sabia quem comprou de mim. Quem comprou tinha assistência, quem não comprou ia procurar onde comprou. O nego começou a quebrar os chips de onde comprava para ter assistência minha. Com o botequinho ali, nós somos 3, 4 vezes o centro TIM que mais vendeu do Nordovest da Itália e uma vez o centro TIM que mais vendeu chip da Itália nessa brincadeira aí. Só que quando a gente estava nessa loja, eu já estava pensando, vamos pensar que o porto exploda, a gente morre? Ok. 2 anos antes. Tem esse ponto que hoje onde é a galeria de arte, né? Na esquina, eu comecei a pensar 2 anos antes do aluga-se. Comecei a falar com o pessoal e consegui mudar.
Essa loja ela foi estruturada já para pegar o navio, mas pensando na cidade. Que eu sabia que poderia acabar, como hoje não existe mais. Com pandemia, com os negócios, não tem mais porto, cara. E nós estamos vivos porque eu pensei 2 anos antes do Alugas. Tá? Então a loja era montada em cima, um centro team, aí a gente tem um escritório de operações financeiras e câmbio, e embaixo a mesma estrutura do outro. Internet point, mercado, não sei o que lá. Com o passar do tempo e a mudança das coisas, né, isso aí já eu tenho que falar que eu já tinha feito minha primeira mostra de arte na Itália, né, na Vila Cambiaso. Já estava fazendo algumas mostras. Posso cortar aqui? Sim. Obrigado pela sua paciência. Amanhã a gente volta, porque não é possível que alguém com tão pouca idade tenha feito tanta coisa. Que bom.